Boa noite. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2020. Rio Grande do Norte supera a marca de 50 mil infectados pela Covid-19 em pouco mais de 4 meses, depois do primeiro caso confirmado. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam mais de 100 leitos disponíveis. Taxa de ocupação fica na faixa de 65%. E você vai ver também. Volta do funcionamento das academias é fiscalizada pela vigilância sanitária. Regras rígidas protegem usuários e funcionários. E ainda, Prefeitura autoriza a venda de bebidas alcoólicas. O decreto foi publicado e já está valendo nesta sexta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O Rio Grande do Norte encerra a semana com uma marca muito triste. Superamos o número de 50 mil casos confirmados da Covid-19. Já são 1.777 perdas de vidas potiguares causadas pela doença. Apesar do número, a taxa de ocupação de leitos continua reduzindo, encerrando o dia com cerca de 100 leitos disponíveis, entre críticos e clínicos. A taxa de isolamento social também continua reduzindo e chegou a 38% durante esta sexta-feira. O secretário de Segurança registrou que o efetivo vai novamente fazer reforço nas orlas da cidade para evitar as grandes aglomerações. Os integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro irão atuar de forma integrada com os agentes municipais. Então, mais uma vez, foi pactuado e colocado à disposição. Principalmente, nesse final de semana, a partir de hoje, um reforço em todas essas cidades que têm orla marítima e também nas cidades que não têm orla marítima, mas têm balneários, lagoas e açudes, onde as pessoas muitas vezes querem fazer confraternização e ter aglomeração. Então, todo o efetivo está à disposição do Sistema de Segurança Pública, está à disposição dos municípios para fazerem esse apoio nessas ações integradas. Está certíssimo o secretário estadual de Segurança e Defesa Social, Coronel Francisco Araújo. Se a população, infelizmente, ainda não está consciente do grande risco que é a aglomeração, então tem que a polícia, junto com as guardas municipais, todo o esforço concentrado da segurança pública, do município e do estado, irem ao encontro dessas pessoas para uma conscientização, e se não conscientizar, tem que punir mesmo, porque lamentavelmente a postura irresponsável dessas pessoas coloca em risco a minha vida e a sua vida. Nesse contexto, é imprescindível uma postura proativa dos homens, das mulheres, de todo o corpo da segurança do estado do Rio Grande do Norte. E a Secretaria Municipal de Natal, através da Vigilância Sanitária, começou a Operação Academia Legal, com a fiscalização das academias para o cumprimento dos critérios de segurança à saúde. As academias em Natal voltaram a funcionar no dia 14 de julho, com protocolos de prevenção e uma série de restrições. Tudo para garantir a segurança dos clientes e funcionários. Fez uma série de modificação para possibilitar ao aluno treine com segurança, desde o álcool na entrada da recepção, a aferição da temperatura. A gente exige que mesmo com a dificuldade o aluno treine com máscara, que ele não fique sem máscara, porque também temos os nossos profissionais que vai ter contato com muita gente. E aí é questão de segurança total. E diante da preocupação de contágio por parte de usuários, a Vigilância Sanitária tem realizado fiscalizações nesses estabelecimentos, com a Operação Academia Legal. A vigilância está, através dessa operação que a gente chama de Academia Legal, visitando aquelas academias, priorizando inclusive aquelas que têm o maior risco, pela maior aglomeração. E ela verifica esses itens, esses critérios. Se por acaso a academia estiver cumprindo, deixaremos um termo dizendo que ela já cumpre e deixando inclusive a norma para ser mais especificada. Além das medidas de higiene, também são verificadas outras recomendações. As academias devem funcionar em horário diferenciado daquele horário de pico de transporte público, exatamente para evitar a aglomeração nesse trânsito até a academia, entre os funcionários, entre os alunos. Ela não poderá funcionar aos domingos e feriados. E em relação à higienização,
ela precisa fechar 3 vezes por dia, no mínimo, para, num período de 30 minutos, realizar uma limpeza, identificar a sua limpeza, a sua higienização dos equipamentos, a desinfecção de superfícies e, além do fato de demarcar os espaços para se promover o distanciamento físico nas atividades coletivas. As fiscalizações começaram na terça-feira, 28 de julho. Até o momento, 14 academias já foram monitoradas na capital potiguar. A meta é justamente acompanhar de perto como estão as medidas preventivas dentro desses estabelecimentos. Em caso de descumprimento das regras, o estabelecimento pode ser multado ou até mesmo interditado. Se ela não cumprir, se ela não estiver atenta a esses detalhes, dependendo daquilo que é possível de se corrigir num espaço curto, a gente deixa um termo também pedindo essas providências, dando um prazo curto para que seja regularizado. A Prefeitura do Natal publicou hoje o decreto autorizando atividades em escolas de futebol, artes marciais e dança, desde que não ocorra contato físico entre os participantes. A flexibilização vislumbra apenas o uso das atividades para treino e condicionamento físico e determina uma série de obrigatoriedades. Segundo o texto do decreto do prefeito Álvaro Dias, o uso de máscaras é obrigatório durante toda a atividade. Um outro decreto do Executivo liberou a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. A repórter Vanessa Camilo traz agora os detalhes para a gente. O decreto que libera a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e similares em Natal foi publicado hoje no Diário Oficial do município. De acordo com o texto, a comercialização só pode ser feita das 11 horas da manhã às 11 horas da noite, todos os dias da semana. A autorização do prefeito levou em consideração o parecer favorável do Comitê Científico em relação à abertura do comércio local e também a diminuição da ocupação dos leitos críticos na cidade após a retomada das atividades econômicas. O prefeito Álvaro Dias mantém uma postura muito proativa nessa questão da reabertura. Natal já está avançando a passos muito mais largos do que o governo do estado. O prefeito está amparado no comitê científico da Prefeitura do Natal, que traz uma orientação, um aconselhamento para o gestor. É importante esse tipo de abertura, a economia anda, mas nunca podemos perder de vista a preservação da vida e, fundamental, a postura de cada cidadão continuando a adotar as medidas de prevenção e de higienização. E a Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregou hoje 31 novos leitos clínicos no Hospital de Pequeno Porte Márcio Marinho. O hospital, que fica localizado no bairro Pirangi, foi ampliado nesta sexta-feira. A unidade, que já contava com 20 leitos em funcionamento desde março, entregou mais 11 leitos clínicos. Um total de 31 leitos funcionando no Hospital de Pequeno Porte Márcio Marinho. Essa ampliação irá funcionar como retaguarda para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Esperança, sendo destinados aos pacientes que necessitam de tratamento prolongado, não acometidos pela Covid-19. O objetivo da inauguração hoje dos leitos de retaguarda do município de Parnamirim são diminuir o fluxo e desafogar a porta da UPA do município, porque lá estavam sendo realizados internamentos clínicos do município, de clínica médica, sem haver o espaço necessário para isso. Então, o objetivo foi criar leitos permanentes para internamentos de longa permanência. Com essa ampliação, a unidade passa a atuar com 47 profissionais, compondo a equipe de assistência e outros 34 na equipe de apoio, como também exames laboratoriais e de imagem. Para entrar aqui, todo paciente tem que fazer o teste rápido para evitar a contaminação de outros pacientes. Então, só entra depois de ter teste rápido negativo para a Covid. O investimento é de R$1,5 milhão, que conta com recursos próprios da Prefeitura e do governo federal. A rede pública de Parnamirim
possui 266 leitos, incluindo as vagas para atendimento a pacientes com a Covid-19. Do total, 44 leitos estão no Hospital de Campanha do município, 31 no Hospital Márcio Marinho, 6 na Unidade Básica Suzete Cavalcante, 26 na UPA Nova Esperança, 58 no Hospital Maternidade Divino Amor, além de 10 leitos de UTI adulta e 10 de UTI neonatal. O Hospital Márcio Marinho, que você acabou de ver na reportagem, ele fica localizado na praia de Pirangi, no litoral sul, município de Parnamirim. E a gente vai agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Napoleão de Castro, chegando por aqui. Boa noite para você, Napoleão. Sexta-feira e a equipe do Band Cidade voltando aqui do Congresso Nacional em Brasília, no acompanhamento exclusivo para você, nosso telespectador. E o Senado manteve o projeto aprovado na Câmara, a proposta de emenda à Constituição, que garante até novembro uma compensação financeira para estados e municípios, no Fundo de Participação dos Estados e também dos municípios em relação às percas que estão sendo registradas pela menor atividade econômica no Brasil. O deputado Mauro Benevides Filho, do estado do Ceará, conversou com a nossa equipe e deu detalhes da relatoria do deputado Hildo Rocha e do que pôde ser acrescentado nessa proposta. A MP 938, ela se propunha a compensar somente 4 meses, abril, maio, junho e julho. Então, o deputado Hildo construiu aqui dentro da casa e com o próprio governo a possibilidade disso continuar. Quando nós examinamos que os 16 bilhões já tinham sido lançados no orçamento e também fazia parte do resultado primário, troquei ideias com esse grande deputado, que é o deputado Hildo Rocha, de que era interessante que o resquício de 2,8 bilhões de estados e 3,2 bilhões para os municípios, que eles pudessem continuar sendo usados para compensar as perdas de receita do FPE e do FPM dos meses subsequentes, julho, agosto, até novembro. Esse socorro financeiro lançado e aprovado pelo Congresso Nacional vai permitir que o governo federal possa, no mínimo, igualar as cotas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios dos meses deste ano com o valor recolhido e pago no mesmo mês do ano passado. Napoleão de Castro, de Brasília, exclusivo para o Band Cidade, na Band Natal. 26 anos depois de surgir a cédula de R$100, ela vai perder agora o posto da mais cobiçada. Você vai saber por quê. É assim que o Joel prefere levar o dinheiro, trocado. Dá para você colocar no sapato, tudo que é lugar para você esconder, né? Já a Mara não se importa em carregar uma única nota. E sempre ando com algum dinheiro em mãos. Se uma de 100 no bolso ou na bolsa sempre foi sinônimo de felicidade, imagina então uma de 200. Pois é, o governo anunciou que até o final de agosto vai colocar em circulação essa nova cédula, que terá o lobo-guará como personagem. Vai sair de 200? Típico do Cerrado, mas com fácil adaptação em áreas de mata, o lobo-guará se junta ao já aposentado beija-flor, a tartaruga marinha, garça, arara, mico-leão dourado, onça pintada e garoupa. Os animais da fauna brasileira estão nas cédulas há 26 anos, quando foi criado o Plano Real. E a de 200 agora? É mais uma raridade, que eu acho que eu não vou conseguir ter essa possibilidade de ver, não. O anúncio despertou a curiosidade dos internautas, porque o Banco Central ainda não apresentou o design da nova cédula, que engrossa a impressionante lista de previsões da série Simpsons. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Num episódio de 2014, o mesmo em que os roteiristas profetizaram a derrota da seleção para a Alemanha na Copa, a família vem ao Brasil e se depara com malas cheias de notas de R$200. O Banco Central disse que o lançamento é necessário, entre outros motivos, porque após a liberação do auxílio emergencial, muita gente sacou, mas não colocou o dinheiro para circular como esperado. As 2 primeiras parcelas eu guardei, essa é a terceira parcela, né?
Essa aqui já vai tudo para neném, que eu tenho nenenzinha de 6 meses, né? 26 anos depois, a cédula de 100 deixa de ser a mais alta do real. Uma inflação acumulada de mais de 500% nesse período fez o poder de compra diminuir bastante. O que, né, em julho de 94 se comprava com R$100, hoje nós precisamos de R$ 621,20. Ao lançar a cédula de 200, é como se estivesse lançando um poder de compra equivalente a R$ 32,20. Mas e aí, Mara? Vai andar com uma de 200 no bolso também? Aí já ia correr muito risco, quer começar a dizer. Falando agora sobre reservas hídricas, o monitoramento feito pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE, nos 47 reservatórios com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, apontou que as reservas hídricas do estado estão agora com 55,55% da capacidade total. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório estadual, apresenta 64,64% da sua capacidade. São números que aliviam. É claro que a gente vive um momento extremamente delicado sob vários aspectos, sobretudo com relação à própria vida humana. Mas nesse contexto, temos no nosso Seridó, no nosso interior, no oeste e no alto-oeste, situações que animam do ponto de vista hídrico. As nossas reservas, açude, por exemplo, como Gargalheiras em Acari, que estava seco até dezembro passado, hoje está com 30%. O açude Tães, em Caicó, principal reservatório do Seridó, já apresenta quase 20%. São situações que trazem um alento, que amenizam o sofrimento em se tratando da nossa necessidade de água, e essa capacidade hoje dos 47 maiores reservatórios garantem para a população do Rio Grande do Norte, se não chover mais, e queira Deus que chova, pelo menos mais um ano com as nossas reservas abastecendo o consumo de água. E a gente vai agora conferir a previsão do tempo para este final de semana em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco comanda o tempo no interior do Brasil e isso inclui o interior do Nordeste. A chuva segue concentrada ao longo da faixa leste e de forma mais isolada ao longo da faixa norte. Em São Luís do Maranhão, o sábado vai ser um dia com variação de nebulosidade e máxima de 32 graus. No domingo pode chover de forma isolada, mas a temperatura também chega aos 32 graus. Teresina, com máxima de 35 graus e nada de chuva neste fim de semana. Em Natal tem previsão de chuva isolada e as máximas ficam em torno dos 29 graus no sábado e no domingo também. Em Recife vai fazer 27 graus, sábado e domingo, e com chuva isolada. E no próximo bloco, a gente recebe para uma entrevista via Skype Edgar Moria, coordenador de pesquisas do Instituto Internacional de Neurociência Edmund e Lili Safra, do Instituto Santos Dumont. A gente vai falar sobre a pesquisa que está mapeando profissionais de saúde durante a pandemia. Você vai saber todos os detalhes em um minuto. De volta com o Band Cidade. E a gente recebe agora para uma entrevista via Skype Edgar Moria. Ele é coordenador de pesquisas do Instituto Internacional de Neurociências Edmund e Lili Safra, do Instituto Santos Dumont. A gente fala sobre a pesquisa que está mapeando profissionais de saúde durante a pandemia. Professor Edgar Moria, muito boa noite e seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana. Professor, qual a intenção dessa pesquisa que o Instituto começa a fazer mapeando os profissionais de saúde? A proposta de mapear os profissionais da área da saúde em geral, no Brasil todo, frente à pandemia, é encontrar algumas respostas, como, por exemplo, quais são os motivos dos profissionais de saúde estarem afastados? Será que são faltas de EPIs, treinamentos? Quais as causas? Então, com essas perguntas, nós teremos algumas respostas para tentar ajudar os profissionais do Brasil. E nesse contexto, como é que vai se desenvolver a pesquisa? Esses questionários serão aplicados online, serão presenciais? Como é que está estruturada a pesquisa do Instituto? Nós fizemos um questionário online que é bastante rápido de responder, de forma bem objetiva, para não tomar mais tempo dos profissionais. E ele pode responder diretamente no celular ou no computador, de forma online, e os dados das pessoas, dos profissionais, ficarão totalmente seguros e eles não serão
divulgados. Então, apenas os dados, as informações importantes relacionadas ao impacto da epidemia nos profissionais de saúde é que serão divulgados. E nós disponibilizaremos essas informações de forma pública, que para servir também de informação para os estados ou para os municípios. Professor, nesse contexto, como foi que surgiu a ideia dessa pesquisa? A gente está em meio à pandemia e realmente os profissionais da saúde estão na linha de frente. Como foi que surgiu essa ideia, professor? A necessidade dessa pesquisa? Essa é uma pergunta bem importante, que nasceu do conjunto de ideias de alunos do programa de neuroengenharia, nossa pós-graduação. Os próprios alunos, quando nós paramos algumas pesquisas aqui no Instituto, eles tiveram a ideia de fazer muito mais do que ficar em casa apenas estudando por projeto deles. Eles também fizeram agora proposta de fazer a Face Shield para a gente fazer doação e também esse levantamento para, caso nós encontremos informações importantes, nós tentaremos disponibilizar esses resultados ou para os municípios ou para os estados, para que eles façam algo para auxiliar ou dar um suporte para os profissionais de saúde. Essa pesquisa já começou e ela deverá ser concluída quando, professor? Ela iniciou já tem um mês, nós estamos divulgando e nós pretendemos, dentro de mais um mês, ter algumas informações suficientes para começar essa disponibilização pública desses dados. Professor Edgar, me chamou muita atenção quando o senhor disse que a pesquisa vai identificar o motivo, inclusive, do afastamento dos profissionais da saúde. O senhor acredita que, a partir dessa pesquisa, desse cenário que vai ser traçado, a própria realidade do profissional da saúde poderá ser outro? Ou seja, com uma mudança no próprio contexto, professor? Exatamente. Se nós tivermos as respostas, os profissionais que estão ali na linha de frente, não só o médico, a enfermeira, a fisioterapeuta, mas também os outros profissionais que estão sendo impactados, desde o pessoal que faz a limpeza de um hospital, de uma clínica, a recepcionista, todas essas pessoas que fazem parte dessa cadeia da área da saúde, nós teremos essas informações para auxiliar, tanto para melhorar um treinamento, por exemplo, de prevenção, como com os pacientes. Então, nós tentaremos usar essas informações para um conjunto todo nessa cadeia da área da saúde, desde a recepção até o profissional dentro de uma UTI ou de uma enfermaria. Professor, nós temos um grande número de telespectadores que estão dentro desse contexto de profissionais da saúde. Se eles quiserem, como é que eles podem responder esse questionário do Instituto Santos Dumont? Nós colocamos disponível no nosso site, o www.isd.org.br, tem um link para o formulário. Aí ele clicando nesse formulário, ele não precisa instalar nada, ele vai apenas responder de forma anônima, os dados não serão divulgados, e esses dados vão para um banco de informações daqui do Instituto. Professor Edgar, me chamou a atenção no decorrer dessa entrevista quando o senhor disse que os alunos de neuroengenharia, eles simplesmente não ficaram só em casa assistindo a cena, mas quiseram participar também. E o senhor citou até o exemplo de Face Shields que eu estou vendo aí na imagem que a gente está transmitindo para o Skype. Também o senhor já está com Face Shields aí no cenário. Conta um pouquinho dessa experiência, professor. Exatamente. Essa é uma iniciativa muito boa de alunos, que se nós pensarmos no Brasil todo, os milhares de alunos, eles podem ter ideias para ajudar na pandemia e não apenas ficar em casa esperando que algo aconteça. Então, essa é uma iniciativa, um bom exemplo nosso aqui dos alunos, que eles arregaçaram as mangas, foram atrás das informações de como montar as Face Shields, disponibilizamos gratuitamente para as instituições, hospitais, postos de saúde, tanto aqui da região de Natal, da Grande Natal, Macaíba, mas também para outros locais, inclusive para outros estados. E a ideia é que essa força de ideias, de trabalho de alunos no Brasil todo, se ela for replicada, o Brasil inteiro pode fazer muito mais do que apenas ficar em casa assistindo as notícias, né? Os alunos, eles estão indo para aí, professor? Como é que está sendo esse trabalho dos seus alunos? Nós fizemos de uma forma que os alunos vêm em duplas, para que o laboratório fique sempre sem aglomeração.
Então, nesse laboratório, por exemplo, eles fazem a impressão, fazem o corte do acetato, produzem a máscara. Nós fazemos a produção aqui nesse laboratório mesmo, com poucos alunos, e eles fazem um rodízio. Então, todos podem participar. Nós temos dezenas de alunos participando nessa iniciativa. Professor Edgar Moria, muito obrigada por sua entrevista. Uma excelente noite para o senhor. Bom final de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana. Boa noite. E o Band Cidade vai agora para um breve intervalo. Em 1 minuto a gente já vai estar de volta. De volta com o Band Cidade. E olha só, o final de semana tem programação especial aqui na tela da Band. A gente vai trazer para vocês agora Pamela Lutiola. Ela que vai fazer o convite para a gente. Olá, no Band Entrevista deste sábado eu converso com o vice-governador da Bahia e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão. Ele fala sobre o cenário político atual, eleições 2020 e sobre projetos que podem aquecer a economia do Nordeste. Às 6:50 da noite, eu espero você. Tem essa entrevista interessante, mas tem também futebol. Juliana Guimarães, o que é que vem por aí no final de semana? A posição é boa, a bola batida e o gol! Gol! Oi, gente, domingão é dia de quem? De futebol, de ver bola rolando. Aqui na Band a gente traz pra você mais um jogão, relembrando grandes momentos do futebol brasileiro. Nesse domingo tem Sport Botafogo. 2-0, é cruel! Muito cruel! Campeonato Brasileiro de 1996. Espero todos vocês da região Nordeste e estado do Amazonas. Sabe por quê? Você torceu aqui. Tá aí o terceiro, bateu, o cartão tá bom, voltou e o gol! É disso que o povo gosta, Adson. Vamos ficando por aqui. Boa noite para você, bom final de semana, até segunda.